Senhor Deus e Pai, amado Mestre Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, usar, Senhor, o teu filho, o teu servo, o pastor Luiz Ricardo. Senhor, em nome de Jesus, usa ele com autoridade, com ousadia, com intrepidez. Senhor, em nome de Jesus, esvazia ele dele mesmo e enche ele agora do teu Santo Espírito, Deus. Que não seja o pastor Luiz a falar, mas que seja o teu Santo Espírito a palestrar conosco. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, que estejamos atentos à tua voz. Senhor, fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Não aquilo que queremos ouvir, né, Espírito Santo, mas aquilo que é necessário ouvirmos, Senhor. Então, Senhor, usa o teu servo. Teu filho tem se colocado na brecha, Senhor, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade, Deus. Então, usa ele nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. E é isso que te pedimos, te agradecemos, Senhor, e abençoamos, Senhor, este momento da palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus mais uma vez, amém? Glória a Deus, por favor. É motivo de gratidão sempre que podemos compartilhar a palavra de Deus, e hoje em double dose. Pela manhã já estivemos aqui, e não na agenda do homem, mas na agenda de Deus. Já estava também programado para a noite, eu creio nisso. Quando a nossa vida ela é direcionada por Deus, quando tudo é feito sobre o direcionamento de Deus, Deus sempre está no controle das coisas, amém? Você crê nisso? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis 19, versículo 8 e 9. Você que achou pudesse colocar de pé? Só me fala a memória, Lockman, né? Todo um bom metodista. Lê a Bíblia de pé. Você achou aí, amém? Assim nos diz. Lá na igreja em Retiro nós temos o costume, quando nós vamos achar o texto, se você achou, diga, eu mais um. Mas com fé, ali tem um quadro ali, ó. Ide fazei discípulos, Mateus 28, 19. Farei um discípulo em 2022. Então lá a gente também está mais ou menos nessa pegada também, né, de ganharmos mais um para o Senhor. E o tema, né, do nosso trabalho está sendo eu mais um. Então se você achou, já declare sobre a sua vida. Eu mais um. Glória a Deus por isso. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Repita comigo, 40 dias e 40 noites. Até Horebe, um monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Feche seus olhos. Pai, eis aqui o nosso coração mais uma vez diante da Tua presença. Fala conosco. Tua palavra, ela é alimento para nós. A Tua palavra é vida, ó Deus, sobre nós. Por isso, encha-nos dela. Ministra sobre nós nesse encerramento desta conferência. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor gere algo especial sobre as nossas vidas mais uma vez nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Acho que pregar à noite é até melhor, que a gente está acostumado sempre a falar noite, noite, noite. De manhã eu estava toda hora, um monte de manhã, era para falar manhã, eu estava noite, manhã, noite, noite, manhã. Né? Pregar à noite, a gente já vai com a noite na cabeça. E Deus ministrou no meu coração essa passagem, certamente você conhece de cor esta passagem, você já ouviu dessa pregação. Acho que o pastor Edson, um tempo atrás, estava com uma série de pregação voltada um pouco por esse texto aí, né, do Espírito de Jezabel aí, que talvez que entrou um bocado, né, um pouco nessa história aí. Olha aí, Jesus, como que Deus faz.
Olha só. Olha aí, Jesus, meu Deus. Você compartilhou comigo, meu amigo? Deus tem propósito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E olhando sobre esse texto, e assim como foi gerado, pastor Edson, Deus gerou o meu coração. E houve uma paz tão grande, né? Estávamos almoçando hoje, né? O Lucas, né? O Fábio, a gente estava lá na casa deles. E o Lucas falou assim: mas pastor, você está tão calmo, né? Você já tem alguma coisa preparada aí. Mas Deus já havia dado a paz que já excedia todo o entendimento sobre esse direcionamento, sobre esta palavra. E testificando agora sobre esta noite aquilo que o Senhor tem para nós. E o texto para nós refletirmos, né? Como título desta pregação: o que você está fazendo aqui? Você pode perguntar para quem está do seu lado: o que você está fazendo aqui? Aí pergunta mesmo, pergunta para quem está atrás de você. Fica quieto não, Mateus. Fala aí, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Daniel? Não, Mateus. O que você está fazendo aqui? E quando a gente faz essa pergunta, e eu me lembro disso, né? Às vezes quando a gente vai em algum lugar, ou a gente vai estar viajando, ou está passeando, ou está no shopping, ou está fazendo alguma situação, e lá a gente encontra, né, algum conhecido, ou alguém que a gente não esperava encontrar, a primeira coisa que a gente fala é o quê? Fulano, o que você está fazendo aqui? Não é verdade? A gente está andando, a gente não esperava, você está lá, né? Enfim, já esqueci até os nomes dos lugares aqui, mas você está no metrô, você está, sei aonde, você está no shopping, você está no cinema, você encontra com alguém, fulano, o que você está fazendo aqui? É uma expressão de espanto, é uma expressão de surpresa, porque não esperávamos naquele momento encontrar ou, né, estarmos de frente com tal pessoa. E esta pergunta também foi feita da parte de Deus aqui para o profeta Elias, em um dado momento da sua vida. O profeta, né, estava percorrendo, né, por caminhos, e nós também percorremos por diversos caminhos sobre as nossas vidas. E certamente, em alguns deles, quando nós paramos, nós conseguimos ouvir a voz de Deus: meu filho, o que você está fazendo aqui? Muitas vezes trilhamos por situações, passamos por momentos, passamos por algumas situações na nossa caminhada cristã. E assim como Elias aqui estava passando pelo seu momento, pelo seu tempo difícil, ele foi se refugiar numa caverna, ele foi se encontrar numa situação, e quando Deus passa por ali, ele fala: o que você está fazendo aqui? Ou seja, não te esperava encontrar aqui, não era para você estar aqui, não era para a gente ter esse encontro justamente aqui. Eu quero contextualizar para você entender o porquê que Deus faz essa pergunta ao profeta: o que você está fazendo aqui? Quando nós olhamos, né, aqui em Reis, nós vamos ver esta história, esse episódio, né, de Elias, quando ele é confrontado, né, ele confronta e mata os profetas de Baal no Monte Carmelo. E te relembrando dessa história, né, no início dela, Elias ele vai profetizar uma grande seca sobre aquela região. A Bíblia vai dizer para nós que os céus vão se fechar. Então ele vai para Querite, um lugar direcionado por Deus, aonde ali Deus enviava o que para alimentar ele? Os corvos traziam alimentos para o profeta, e ali sobre aquele riacho, ali sobre aquele rio que passava também em Querite, ele também ia ali, né, se hidratando, ia tomando da água. Mas houve um tempo que acontece em Querite, que estava acontecendo em todo lugar: aquele rio secou. Os corvos davam alimento, mas agora já não tinha mais água. E água é vida para nós, não é verdade? Toda hora aqui eu dou uma bicadinha para hidratar as cordas vocais. Mas água é vida, a gente ficar sem água, né? O corpo, ele vai secando. E hoje eu conversava com o Fábio à tarde, e a gente estava falando de musculação, né? Porque o Fábio agora, né, ele é o musculoso. E a gente vendo as fotos dos caras, né, que é muito forte. Falei: nossa, mas isso é muito feio, né? Particularmente para mim é muito feio, né? Ele já gosta. Mas eu acho muito feio, né? Aquela coisa, fica lá, né, exibindo aquela coisa toda, e a pele é muito grudada, né, no corpo. E você vê a questão do músculo, e ele me deu uma informação que eu não sabia, né, que a pessoa fica sem hidratar ali um tempo, né, e vai secando. Por isso que a pele fica muito próxima, já dando a forma do músculo. Obrigado, Mary. Dando a forma para o músculo, e quando ele vai exibir, está tudo muito coladinho. E quando deixamos de ter água, vamos secando, vamos desidratando.
A pele, ela vai murchando, ela vai se encolhendo. E Deus, então, vai direcionar o profeta agora para um outro ambiente. Deus agora vai mandá-lo ir para Sarepta, né, onde ele encontra ali uma viúva com o seu filho ali, ele é alimentado ali, né, ele coloca, né, a questão da fé, a questão da honra ali. Eu só quero pincelar sobre essa história. Mas depois disso, Elias, ele vai se apresentar a Acabe. E diante do desafio proposto, o desafio era: o Deus que responder com fogo do céu é o verdadeiro Deus. E esse vai ser o desafio proposto. Então eles sobem então ao monte, preparam o altar. Os profetas de Baal preparam o altar ali e começam a clamar a Baal, começam a clamar aos seus deuses, e nada acontece. O profeta vai dizendo: olha, grite mais alto, porque vai que ele está dormindo, vai que ele está distraído e não está te ouvindo. E eles gritavam, esperneavam e nada acontecia, se autoflagelavam, se machucavam e nada acontecia. Até que foi a vez do profeta. Ele vai desfazer tudo aquilo ali, ele vai reconstruir, ele vai fazer um específico para Deus. E ele prepara o seu altar e clama a Deus. E a resposta, quando ele clama a Deus, foi fogo caindo do céu. Foi o fogo consumindo ali todo aquele altar, as águas que estavam ao redor daquele altar, tudo ali foi consumido. E Deus respondeu com fogo através da oração do profeta. E a Bíblia vai dizer para nós que assim que depois que responde Elias, ele vai derrotar a espada todos os profetas de Baal. Deus, ele vai responder com fogo, e como se depois dessa resposta foi um start. Deus é por nós, né, vingadores, avantes, né? E ele vai pegar a espada, né, e vai dar cabo e vai dar fim a todos os profetas de Baal. Vai vir mesmo a carnificina. Eles vão ser exterminados, eles não vão ser poupados. Deus, ele vai responder com fogo, e a atitude de Elias derrotando todos esses falsos profetas é pegar a espada e dar cabo a todos eles. E depois disso, você vai se lembrar da história, de que ele vai orar, né? Ele vai pedir para que Deus mande água. Ele vai pegar ali seu aspirante, presbiterado. Sobe lá, pastor Diego, vê lá, está chovendo. Uma vez já fizeram essa piada comigo, agora eu vou, como presbítero, então eu vou fazer. Pega o aspirante, pega o seminarista, vai lá, sobe lá 7 vezes, vê se está vendo, vê que você está vendo, vê que você está vendo. E ele vai lá, não estou vendo nada, e volta. E ele vai lá e ora de novo, vai, volta lá de novo. E ele vai e não estou vendo nada, até que ele vê a nuvem do tamanho da mão de um homem. E este era o sinal da grande chuva, o sinal daquilo que as águas do Senhor seriam derramadas sobre aquela terra novamente. E após esse grande acontecimento, o rei Acabe, ele vai até Jezabel, que era sua esposa. E você, mais do que ninguém aqui de Ricardo, sabe, né, das características de Jezabel. Você sabe quem que foi essa mulher, né, que já foi muito bem explicado para você, mas uma mulher manipuladora, uma mulher má, perseguia os profetas de Deus. Então Acabe, ele vai contar isso a ela, de como o profeta Elias confrontou a ele e como ele matou todos os profetas de Baal com a sua espada. Ele vai relatar para ela, e ao ouvir esse relato de Jezabel, ela vai ficar irada, ela vai ficar indignada, e ela vai mandar um mensageiro ao encontro de Elias. Ao ouvir do que foi feito ali com seus profetas, ali o que foi feito com o seu esposo, ela vai ficar indignada. E ela vai mandar uma mensagem, enviando um mensageiro até Elias. No versículo 2 vai dizendo: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Esta é a mensagem que Jezabel vai mandar para o profeta. Olha, façam, contextualizando para nós entendermos um pouco melhor, façam como os deuses, e aqui os deuses está com letra minúscula, como eles quiserem, se amanhã, nesta hora, com 24 horas, se eu não vou fazer o mesmo que você fez com os meus homens. E quando Elias
ele vai ouvir aquela mensagem, nós vamos perceber que através do relato bíblico que ele vai ter um medo, ele vai ser tomado de um medo e ele vai fugir para salvar sua própria vida. Ele vai pegar o seu servo e vai deixá-lo em uma cidade, depois ele vai partir para o deserto. E aqui quando eu olho para esta notícia, eu olho para esta mensagem, diante desse contexto, desse plano de fundo que nós entendemos, para chegar até onde a pergunta de Deus vai ecoar sobre a vida do profeta. Elias tinha acabado de receber uma resposta de Deus, e não era uma resposta qualquer. A resposta que ele orou ao Senhor, o pedido que ele orou a Deus, é para que Deus respondesse com fogo sendo mandado do céu. Não é tipo um dos nossos pedidos, né? Ah, Deus, se for o Senhor, use alguém para falar comigo. Se for o Senhor, que a luz fica verde agora. Se for o Senhor, né, tal coisa aconteça comigo. Aí quando acontece, se for o Senhor mesmo, se não é na minha carne, faz de novo, Deus. Manda um outro sinal e a gente vai colocando algumas coisas assim. Não era esse tipo de proposta, desafios. Era mandar fogo do céu. Era consumir um altar. E quando ele vai orar, e Deus vai responder. E depois desse acontecimento, talvez dessa resposta maravilhosa da parte de Deus, e de quantas outras mais provisões Deus já havia liberado sobre ele desde Querite, desde quando, né, ele lança a palavra profética que os céus seriam fechados e água não mais desceria. Deus honrando a palavra dele, Deus honrando, sustentando ele em Querite, em Sarepta, em todos os outros lugares, Deus se mostrando fiel em todo o tempo para com ele. Mas vem essa incircuncisa enviada do cão, do diabo, e manda essa mensagem para Elias. E parece que tudo mais vai se apagar. Parece que tudo mais vai se esquecer. Parece que tudo mais vai ficar lá no esquecimento. E ele vai querer fugir. Eu quero compartilhar algo com você em cima disso. Que palavra domina o seu coração? Qual palavra domina a sua vida? Deus não tinha dado a instrução para o profeta para ele fugir. Deus não tinha dado a instrução para o profeta para ele sair correndo daquele lugar de uma forma desesperada. Ele se desespera diante daquela situação, esquece talvez um pouco daquilo que ele viveu com o Senhor. Mas eu te pergunto nesta noite, qual palavra domina o seu coração? Se você tem o costume de anotar, pode anotar a respeito disso. Muitas das vezes paramos por palavras de pessoas que nunca fizeram nada pela gente. Muitas vezes nós entramos em desespero, nós fugimos, nós paralisamos a nossa obra, o nosso chamado, o nosso ministério, porque ouvimos palavras de pessoas que nunca fizeram nada pela gente, nunca nem nos ajudou, mas essa palavra nos paralisa. A pessoa nunca nem uma mão estendeu para abençoar a nossa vida. Nunca falou, olha, Deus te abençoe, nem para falar assim, eu estou contigo, nem para falar, Deus te abençoe. Às vezes a pessoa nunca moveu nada para abençoar a sua vida ou para interceder por você. E talvez uma palavra que esta pessoa fala te paralisa. Nesta noite é tempo de escolher qual palavra vai dominar o seu coração. Qual palavra vai reinar sobre a sua vida? A de Deus ou de Jezabel? O decreto da palavra de Deus, ou aquilo que o mundo está dizendo, ou aquilo que o inferno diz, ou aquilo que fulano, beltrano diz ao teu respeito, aquilo que deve e tem que predominar sobre o nosso coração e dominar o nosso coração, é a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Esta é a voz que nós precisamos ouvir. Esta é a voz que precisa nos orientar, nos sustentar e nos alimentar. Esta é a voz que precisa dominar sobre o nosso coração. Porque todas as outras vozes vão nos paralisar. Vão nos querer desanimar. Enquanto o seu coração ele for refém de palavras humanas, você sempre vai parar. É misericórdia. Se o seu coração for refém das palavras humanas, você sempre vai parar.
Mas quando o seu coração for dominado pela palavra de Deus, entenda isso, você vai ser imparável. Se o seu coração for dominado pela palavra do homem, você vai ser alguém imparável. Vai surgir alguém com uma palavra, vai surgir alguém com uma proposta, vai surgir alguém dizendo algo, vai sempre se levantar alguém para tentar nos paralisar. Né? Falando a respeito de nós pastores, se formos olhar para o nosso ministério, se formos olhar para as pessoas que tentam nos desmotivar, a gente não iria conseguir viver no ministério. O pastor Edson, quase 30 anos de ministério. Ano que vem faz 30 anos de ministério. Minha idade. Eu estava nascendo, o pastor Edson estava iniciando o ministério dele. E é interessante que, e se você perguntar para ele, certamente vai ter. Se ele não ouvisse sempre a voz de Deus e fosse ouvir voz de homem, não ia chegar nos 30 anos nunca de ministério, porque sempre vai ter alguém tentando nos parar. Sempre vai ter alguém tentando nos esquecer das coisas que Deus já fez, da palavra que Deus já liberou, daquilo que já vivemos com Deus. Se o nosso coração for refém de palavras humanas, você vai ser sempre parado. Mas se o seu coração for dominado pela palavra de Deus, você vai ser alguém imparável na presença do Senhor. Pode se levantar acusação, pode se levantar falsa testemunha, pode se levantar tudo, porque quem te justifica é o Senhor. Quem te capacita é o Senhor, aquele que te orienta, aquele que nos move, aquele que nos faz andar sobre a sua palavra. Ele nos torna imparável. É só a palavra de Deus reinando sobre as nossas vidas. 2 Timóteo 1,12 vai dizer para nós: porque sei que tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei aonde está a minha fé, eu sei aonde está a minha confiança. Eu sei aonde está o meu coração, eu sei qual é a voz que me orienta. E às vezes essa voz, por isso muitas pessoas vão tentar nos parar, porque aquele que está fora do seu propósito não vai entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Aquele que não vive do propósito não entende do propósito de Deus. É só quem está no propósito. É só para quem a palavra foi liberada. Para os outros vão parecer loucura mesmo. Para os outros vão parecer, não, para com isso, é firula, é festa, que isso, para. Não, mas quem está no propósito aí, querido, Deus, Ele vai nos fazendo romper todas as coisas. E a unção, ela nos respalda. A unção traz respaldo. Porque não é pelo que eu acho, é pelo que eu creio. Eu ando não pelo que eu vejo, mas pelo que eu creio. E a unção, ela traz respaldo sobre as nossas vidas. E a palavra que Jezabel, ela vai liberar ela: olha, eu te mato em 24 horas. Eu vou pôr fim na sua vida em 24 horas. Talvez pela fama de Jezabel, ele se desespera e foge. Deixa o servo numa cidade, vai para o deserto e deita debaixo de uma árvore de zimbro. E ali ele pede a morte e depois ele pega no sono. Mas é interessante que os anjos, eles vão fazer algo especial para o profeta naquele tempo. Se olharmos para o Salmo 91, encontramos respaldo sobre a palavra de Deus. Vamos galopar na Bíblia. Versículo 11 e 12 do Salmo 91. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Promessas do Salmo 91 para mim e para você. E aqui, quando nós olhamos para o texto, vemos que no versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que o anjo tocou e disse-lhe: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Olha a água mais uma vez aí. O que ele faz? Ele comeu, ele bebeu, mas o que ele faz? Tornou a dormir. No versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Sobre esse tempo, eu entendo da parte de Deus para mim e para você que precisamos enxergar com os olhos de Deus.
É o grande chave para mim e para você que trilhamos a nossa caminhada cristã. Enxergar além das circunstâncias, enxergar com os olhos da fé. Não com os olhos humanos, não com os olhos carnais, não com os olhos voltados para aquilo que está ao nosso redor, mas voltado para aquilo que está no coração de Deus, para aquilo que é propósito de Deus sobre as nossas vidas. Porque se ele olhasse com os seus próprios olhos, aqui o profeta olhando com os seus olhos, ele ia enxergar crise, desânimo, fraqueza e um prazo de vida de 24 horas. Uma ameaça de morte. Mas quando ele olhava com os olhos de Deus, e se ele podia olhar com os olhos de Deus, ele iria enxergar uma promessa, ele iria enxergar o sobrenatural, Deus respondendo com fogo, Deus mandando corvos para alimentar, Deus fazendo tantas coisas por ele, o anjo preparando algo para ele. Se ele enxergasse com os olhos de Deus, ele iria ver a palavra do Senhor sendo liberada sobre ele e ia ouvir a voz que o anjo estava dizendo para ele: levanta-te e come, porque o seu caminho será longo. Quando os corvos os alimentavam, naquele tempo lá atrás, Deus deu ordem aos corvos. Agora os anjos que estão servindo uma comida para o profeta. Vai entendendo o mover de toda essa história. E ainda assim, ele não enxerga nada. Jezabel faz o quê? Dá um prazo de 24 horas para fazer o mesmo que ele fez com os profetas. Mas já tinha passado muito tempo do prazo de Jezabel. E os anjos estavam dizendo para ele: o teu caminho será longo. E ainda assim, ele não enxergava. Quero ser mais específico para você. Talvez você não tenha entendido. Jezabel estava dizendo para ele: você tem 24 horas. O céu estava dizendo: o seu caminho é longo. Vou repetir para você. Jezabel estava dizendo: você tem 24 horas. Mas o céu estava dizendo: o seu caminho é longo. O seu caminho é longo. Porque você está por aí, ele estava só enxergando a situação. E após o segundo banquete, né, ele vai se levantar com a força daquela comida e vai caminhar 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Meu Deus! Meu Deus, o céu está dizendo para você que o seu caminho é longo. O seu caminho é longo. O teu caminho é longo, não é para você parar. Não é para você olhar nem para a esquerda, nem para a direita. Não é para você olhar para nada, nem para homem nenhum. É para você olhar para as coisas do alto, querido. O céu está dizendo: o teu caminho é longo. E quando Elias ele vai lá, depois de 40 dias, 40 noites, até chegar sobre o Monte Horebe. Chegando lá, ele entra na caverna, passa a noite ali, e Deus vai perguntar para ele: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Sabe por que Deus faz essa pergunta para o profeta? Porque a caverna naquele momento para Elias não era para ele lugar de descanso. A caverna para ele era um lugar de fuga. Era lugar para se esconder. Era algo sinalizando para ele de paralisação sobre o seu ministério. Era uma outra recaída do profeta. Era uma outra recaída de Elias. E Deus chega lá, passando com seus olhos sobre toda a terra, vai na caverna e Elias está lá, e Deus vai dizer: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Por que você está nessa caverna? Era a seguinte, parafraseando para nós entendermos, e o que Deus gera para nós. Quando ele diz: o que fazes aqui, Elias? Deus está dizendo: a caverna não é o seu lugar. A caverna não é lugar para você ficar. A caverna não é lugar para você entrar e se esconder. A caverna não é a melhor opção para você. A caverna não é o melhor lugar para você estar. A caverna não é a propósito de Deus sobre a sua vida. A caverna não é uma orientação de Deus para você. A caverna é lugar de limitação.
é lugar de solidão e de exclusão. E quando às vezes entramos em caverna com o pensamento, eu só vou descansar. Que eu estou cansado. E a gente se auto-sabota, né? É tanta perseguição, é tanta gente falando, eu só vou encostar minha cabeça aqui dentro da pedra dessa caverna, só vou tirar um cochilo. Como se quiséssemos esconder alguma coisa de Deus. E Deus não sabia o intento do nosso coração. Mas Deus, conhecendo o profundo do coração, sabia que aquela pausa, aquele descanso, não era só um descanso, mas era mais uma fuga. Era mais um lugar para ele se esconder e trazer uma paralisação sobre a sua vida. E o que Deus tinha para ele, o que Deus tem para nós é algo grandioso demais para nós ficarmos dentro de uma caverna. É tempo de nos movimentarmos, é tempo de andarmos, é tempo de ir para fora, é tempo. Porque Deus não quer nos ver dentro de cavernas. Estamos falando sobre transformados para transformar. E como que é ser transformado dentro de cavernas? Não dá, Deus quer trazer a luz, Deus quer trazer para fora. Deus quer trazer a exposição, por isso saia da sua caverna nesta noite. O que você está fazendo aqui? Diz o Senhor para você. Deus tem um propósito grandioso sobre a sua vida. Pare de entrar nas cavernas. A gente não está na pré-história para ser os homens da caverna. Você é chamado como filho de Deus, como escolhido do Senhor, menino e meninas dos olhos de Deus. Caverna não é o nosso lugar. Você crê nisso? Você pode dizer isso nessa noite: a caverna não é o meu lugar. Nesta noite eu decido sair das minhas cavernas. Deus dizendo: o que você está fazendo aqui? Lamentações 3, 21 e 24. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Após Deus dizer isto a Elias, o que fazes aqui? E apresentar, a Elias ali um argumento para ele, Deus vai dizer: olha, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. E ali é interessante que ele vai agora, saindo da sua caverna, ele vai precisar perceber a voz de Deus. Ao longo da conversa, mesmo dentro da sua caverna com Deus, ele vai ouvir algumas movimentações. A Bíblia vai dizer para nós que ele vai ouvir um vento forte, um terremoto, fogo e um cício suave, e um som suave, uma brisa. E quantas vezes nós queremos os grandes moveres de Deus? Deus faz isso. Deus responde com terremoto. Deus responde, com vento forte. Mas Deus está respondendo com um cício suave. Eu parei refletindo uns tempos atrás sobre isto. Era como se ele dizendo, eu quero um vento forte. Ela está me ameaçando, ela me ameaçou de morte. Então mata ela primeiro. Ela lançou uma palavra contra a minha vida. Faça contra a dela primeiro. Mata ela primeiro, não deixa ela me matar não. A palavra que ela lançou para mim, faça com ela primeiro. Então vem com vento forte, vem com terremoto, vem fazendo um barulho, vem fazendo algo que dá muito medo. E Deus: não, eu quero fazer um cício suave na sua vida. A forma de Deus agir não é a forma que nós queremos que Ele age. Deus tem a forma dEle, o jeito dEle e o tempo dEle. Deus nunca vai agir na nossa vida para satisfazer os nossos egos. Eu vou fazer porque, é a pessoa, essa pessoa tem crédito comigo. Deus, em todas as suas ações, Ele vai agir com propósito. Você crê nisso? E não era a vontade de Deus em nenhum dos outros
movimentos naturais, manifestar e revelar sobre a presença dele, mas era o propósito dele, sobre um cício suave, fazer ele perceber a voz de Deus e calar a sua vontade, e ouvir aquilo que Deus tinha para ele. Ele só precisava ouvir a voz de Deus e se encher dela, pois a palavra de Deus é fortaleza e tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. E através da voz de Deus, ele vai receber uma orientação, que não era ficar na caverna, que não era dar ouvido a Jezabel. O prazo que ela tinha dado para ele, o irmão, já tinha passado há muito tempo. Não era para ele se preocupar com aquilo. Deus, quando nós, pastor Edson sempre falou muito disso, e isso tem guardado no meu coração, enquanto nós trabalhamos para Deus, Deus trabalha por nós. Enquanto você serve a Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Enquanto você adora a Deus, Deus trabalha na sua vida. Enquanto você está cumprindo o chamado de Deus, o ministério de Deus na sua vida, Deus está cuidando de você. Perceba a voz de Deus sobre a sua vida. O que você está fazendo nesta caverna? É tempo de voltar para o propósito, de voltar para a palavra, voltar para aquilo que Deus tem para você. Eu não vou me esticar muito nesta noite, mas quero que você entenda. Se você não pegou nada antes, mas quero que você entenda isso. Jezabel disse que em 24 horas mataria Elias. Os anjos disseram: o seu caminho é longo. Passou 24 horas, olha o mistério de Deus. Elias não morreu. Passou um mês, ele não morreu. 2 meses, 3 anos, e ele não morreu. E vai passar a eternidade, e Elias não vai morrer. Ele foi transladado por Deus, ele foi arrebatado, ele nem a morte ele experimentou. E esta é para você dar um glória a Deus nesta noite. Se fosse uma Assembleia de Deus, aí ia dar um glória. Mas prepara aí. Prepara o glória. Vamos fazer igual assembleano. Vamos dar de assembleano hoje. Passou 24 horas, 1 mês, 3 anos, e ele não morreu. E ele não vai passar pela morte, porque ele foi transladado, arrebatado, e não experimentou a morte, porque Deus o tomou para si. Segura o seu glória a Deus. Calma aí, querida. Ó, o assembleano sabe segurar. Por que você está se preocupando com aquilo que Deus não preparou para você? É um glória a Deus que a gente parou assim, né? Glória a Deus. Quantas vezes a gente se preocupa tanto com algo que Deus nem preparou para nós, nem a morte estava no plano de Deus para a vida de Elias. E ele quis entrar na caverna por conta de uma ameaça de morte sobre a sua vida. E nem a morte ele experimentou, porque Deus o tomou para si. Ele foi transladado, arrebatado por Deus. Maior é o que está em nós. Maior é o que está sobre a sua vida. Não é tempo de parar. Não é tempo de entrar na caverna. Existe um tempo de transformação e nós temos sido ministrados em todo o tempo em cima disso. E dentro da caverna nós não vamos ser transformados. Dentro da caverna nós só vamos paralisar, nós só vamos, colocar ali um hiato sobre todas as coisas. E Deus quer que nós saiamos das cavernas. Deus quer nos tirar desse tempo, deste lugar de limitação, e nos trazer para o lugar do centro da vontade de Deus. Agora você pode dar um glória forte. Nenhuma palavra é mais poderosa do que a palavra de Deus. A palavra de Jezabel não é mais poderosa do que a palavra de Deus. A palavra do nosso inimigo não é mais poderosa do que a palavra do nosso Deus. Não existe nada que é mais poderoso do que a palavra do nosso Deus. É uma palavra toda poderosa, carregada de unção e autoridade, na terra, debaixo da terra e no céu, querido. Em todas as esferas e em todos os mundos, seja o espiritual ou seja o natural, a palavra de Deus ela é mais poderosa. E
Deus ele quer te transformar. Mas para de dar ouvido a Jezabel. Deus ele quer te transformar e te usar. Mas pare de dar ouvido às coisas que não são de Deus. E passe a ouvir aquilo que é a voz de Deus sobre a sua vida. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Deus pergunta para você. O que você está fazendo aqui, Felipe? O que você está fazendo aqui, Graziele? O que você está fazendo aqui, Mari? O que você está fazendo aqui? É tempo de sair da caverna. É tempo de ir para um lugar onde o Senhor tem nos preparado sobre o centro da sua vontade. E nada pode parar aquilo que Deus tem realizado sobre as nossas vidas. Quero te convidar a você a ficar de pé nesta hora. A figura de Jezabel, ela pode ser colocada para nós. Talvez uma enfermidade que você está enfrentando. Talvez essa enfermidade teve a capacidade, até agora, de te paralisar, de te colocar dentro de uma caverna. Talvez uma palavra de Jezabel sobre a sua vida é alguém nem acreditando no seu chamado, no seu ministério. Porque certamente, se eu olhasse lá atrás e fosse vasculhar muitas coisas que a gente nem fica sabendo. Quando eu recebi meu chamado, eu tinha 15 anos de idade. E com 15 anos, sempre fui muito notório sobre estar debaixo do propósito. SD de juvenis, presidente de juvenis, ministrando louvor, pregando desde os 12 anos de idade. Mas certamente tinha alguém que falava: esse menino vai muito longe, não. Esse menino não vai viver tudo isso, não. Esse menino é fogo de palha, é coisa de juvenil. É coisa ali da idade. Depois vai passar. E não é beijinho no ombro, né? Para dizer, ó, que Deus fez na minha vida, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Não é nada disso. Mas é sobre se mover. Não pelo que as pessoas pensam a nosso respeito, mas por aquilo que Ele pensa. Porque essa palavra que a Carol liberou para mim, por isso eu estou falando isso, foi a palavra que eu ouvi aos meus 15 anos de idade. Que Deus me levaria a lugares que eu nunca pensei em pisar. Se eu fosse ouvir lá de Barra Mansa as pessoas: deixa ele aqui cuidando do boi, deixa ele aqui cuidando da vaca. Apesar de não ter nada disso, né? Ter praia, ter cachoeira, brincadeira, não tem praia não. Mas tinha um prefeito lá que a proposta dele, muito antigo, ele falava assim: eu vou trazer praia para Barra Mansa. Essa era a proposta. E ele ganhou muito voto falando que o povo acreditando que ia trazer praia para Barra Mansa. O povo padece falta de conhecimento, misericórdia. Sempre vai ter alguém que não vai entender o propósito e vai tentar te paralisar. E nesse tempo de transformação, Deus quer falar ao seu coração: não entre em caverna. Se você não entrou ainda, glória a Deus, sempre fuja dessa caverna. Lugar para crente estar é na presença de Deus. Mas se você hoje encontra dentro de uma caverna, eu quero dizer para você como boca de Deus: é tempo de sair da caverna. É tempo de viver um novo de Deus sobre a sua vida. É tempo de viver um tempo de transformação de Deus. Uma mudança na sua mente, uma metanoia alcançando a sua vida nesta noite. Mudando o seu comportamento e fazendo você enxergar além daquilo que está acontecendo. Não sei qual foi a palavra liberada sobre o seu coração. Eu não sei quem foi que se levantou contra algo sobre a sua vida. Mas ouça a voz de Deus.